tarde. Iniciando mais uma live hoje falando sobre um tema super importante que é o desenvolvimento do bebê de 0 a 1 ano. Eu sou a doutora Maísa Faquiano, sou pediatra integrativa aqui em Presidente Prudente, atendo presencialmente aqui em Prudente e também na cidade de Martinópolis e Pracinha, e atendo também de maneira remota para qualquer lugar do Brasil e do mundo através da telemedicina. Um prazer ter você aqui comigo, dando sequência a esse assunto que são os 1000 dias do bebê. Então hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento, que inclusive é um tema que gera muita dúvida, que gera preocupação, que que hoje em dia é muito falado e os pais sempre ficam atentos, sempre me perguntam, trazem esse questionamento, né, sobre o desenvolvimento, o que observar, o que é sinal de alerta, e por isso eu resolvi trazer esse assunto dividido em duas partes para não ficar muito longo. Então hoje eu vou falar do desenvolvimento do bebê de 0 a 1 ano e amanhã eu vou trazer as informações do desenvolvimento do bebê de 1 ano a 2 anos, pegando esse período aí dos 1000 dias do bebê, da criança, que eu me propus a fazer uma série de lives sobre os 1000 dias, né? Estou também fazendo outras lives, tem já uma programação que eu estou elaborando aqui, para trazer outras pessoas, para trazer outros profissionais também, para falar de assuntos muito interessantes que vão contribuir com a sua maternidade. Então, hoje, o tema que eu vou trazer, eu me baseei, né, na cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é do programa Aprenda Sinais, Haja Cedo, e que mostra ali como que deve ser o desenvolvimento, os marcos que o bebê deve atingir, né, em cada fase, e quando procurar ajuda, quando ser um sinal de alerta ou um sinal de atraso. Todas as mães sempre ficam atentas e perguntando: será que meu filho está no ritmo certo? Será que ele está se desenvolvendo bem? Será que ele já atingiu o marco? Né? E as cartilhas, geralmente, até falo sempre para as mães que tem aquela caderneta do bebê, da criança, ela do SUS, ela é muito, muito rica, tem muita informação ali. Tem informação sobre desenvolvimento, tem informação sobre alimentação. A mãe, inclusive, pode ir checando ali se o filho dela já atingiu aquele marco ou não, né? Para também lembrar, para falar para o pediatra, lembrando que é sempre extremamente importante manter as consultas de rotina com o pediatra. A gente chama de puericultura. Então, a puericultura ela é extremamente importante para acompanhar tanto o ganho de peso, né, o crescimento, o desenvolvimento do bebê, para identificar possíveis alterações, para agir de maneira rápida ali. Por isso que é extremamente importante, nunca deixe de levar o seu filho ao pediatra nas consultas de rotina dele, certo? Já aproveita, já compartilha essa live, você que está por aqui, já manda para outra mãe que está com o bebê nessa fase, que precisa dessas informações, ou que está grávida também esperando o seu bebê. O desenvolvimento do bebê, para vocês entenderem, ele acontece, a gente chama céfalo, né, que é da cabeça caudal aos pés, ou seja, é da cabeça para os pés, né, de uma forma simples para vocês entenderem. Então, quando a gente fala de marcos do desenvolvimento, são marcos que 75% das crianças fazem naquela idade, né? Não é uma média, é um sinal, realmente um sinal clínico, tá? Se o bebê não atingiu aquele marco, né? Se o bebê ele está apresentando algum atraso, você precisa comunicar ao pediatra. De repente, você não está no período ainda da consulta, precisa levar, precisa avaliar, precisa pedir para o pediatra fazer uma avaliação para ver se realmente não atingiu, se dá para esperar, se precisa fazer alguma intervenção, né? Sempre procure o pediatra, sempre converse com o pediatra do seu filho, por isso que é importante você escolher o pediatra que você tenha vínculo, que você tenha conexão, que você tenha identificação, para poder tirar as suas dúvidas, né, e te ajudar nessa fase tão importante e de tanta transformação. Vocês já pararam para pensar que um bebezinho ele nasce ali, né, mamando, ele mama, ele chora, né, faz xixi, e de repente em 1 ano ele já cresceu um monte, ele já ganhou muito peso, ele já está andando, ele está balbuciando. Então é uma fase de transformação muito intensa,
muito, muito, muito intensa, muitas coisas acontecem ali. Por isso que é extremamente importante manter essa rotina e todo esse acompanhamento, tá? É claro que quando a gente fala de marcos, às vezes uma criança, um bebê, ele vai atingir um marco antes que uma outra criança. Isso não necessariamente significa que haja algo errado, né? Essa comparação é sempre ruim, por isso que você precisa conversar com o pediatra para saber, para ele avaliar e saber se tá tudo ok, se está dentro daquele período que é possível aguardar ou não. Porque tem crianças que, por exemplo, desenvolvem a linguagem de maneira mais rápida, outras crianças antecipam algumas fases da parte motora, e aí não é uma coisa engessada e todas as crianças vão fazer exatamente na mesma idade. Tem uma janela ali, um período que é esperado atingir, do mínimo ao máximo ali, que é esperado atingir aquele marco, tá? Então, aos 2 meses, tá? Quais são os marcos esperados? No social emocional, a criança, o bebê, ele se acalma ao conversar, né? Ou quando ele é colocado no colo, ele olha para o rosto do cuidador nesse período. Ele sorri quando você sorri, ou sorri quando ele é estimulado, ou ele começa a celebrar, né? Você percebe que ele começa a interagir, esboçar um sorriso ali quando você fala ou quando você sorri com ele. Na linguagem, tá? Ele emite sons diferentes do choro, então não é apenas choro, começa a fazer alguns ruídos e também reage a sons mais altos. E no cognitivo, ele observa, começa a observar, né, quando você se move, olha para o brinquedo por alguns segundos. Lembrando que os bebês, eles gostam muito daqueles brinquedinhos, né, de objetos que tenham alto contraste. Então, o preto e branco, ele consegue olhar melhor, acompanhar melhor, ou aqueles que tenham um contraste entre as cores, cores bem fortes e cores mais clarinhas, também facilita para a estimulação do bebê, tá? Na parte motora, o bebê, ele mantém a cabecinha erguida, né, quando de bruços, ele acaba movendo os 2 bracinhos, e ele move os 2 braços e as 2 pernas, então ele tem uma boa mobilidade, uma boa movimentação de braços e as pernas. Ele abre a mãozinha, ainda que brevemente, porque quando o bebê nasce, ele tem um tônus que a gente chama tônus em flexão, ou seja, ele nasce todo fletidinho assim, encolhidinho, né, as perninhas ficam encolhidinhas, e aí ele começa a fazer uma abertura de mão, relaxamento e volta. Ele não fica com a mãozinha totalmente aberta e ele ainda tem mais esse tônus de inflexão que vai diminuindo com o passar do tempo, tá? Sinais de alerta aqui nessa fase até os 2 meses, né? Sorrir em resposta ao rosto, se o bebê, né, ele não sorri em resposta ao rosto da mãe ou à voz da mãe, né, ele não emite sons além do choro, se ele não reage aos sons altos, então você bater uma porta, um barulho estrondoso e ele não tem nenhuma reação, ele não se assusta, ele não, né, não esboça nenhuma reação, isso também é um sinal que precisa de uma avaliação. Ele não olha para o rosto do cuidador, então você conversa, você interage, ele não olha, ou ele não olha ali enquanto você está amamentando, né? Porque geralmente quando está amamentando aqui, depois que o bebê ele vai crescendo, ali por volta dos 2 meses, ele tem essa troca de olhar, né? Então ele olha para o olho da mãe, ele fica fixo ali no olho da mãe por alguns segundos. Se isso não acontece, é preciso também relatar para o pediatra, né? E o pediatra vai avaliar para poder ver se tá tudo bem, se dá pra esperar, se tem alguma alteração, tá? Ali, dos 2 aos 4 meses, né? No social emocional, ele sorri sozinho pra chamar atenção, já começa a fazer aquelas gracinhas, sabe? Ele ri, ainda não dá gargalhada, né? Mas ele ri quando você tenta fazer ele rir, então você faz gracinha, ele começa a rir. Faz sons ou se move para chamar, para manter a sua atenção. Na linguagem, ele começa com sonzinhos como oh, ah, né? Ele vira a cabeça para o som da sua voz, então se você fala, ele tá viradinho de um lado, ele procura o som da sua voz, então ele vira para ver onde está a sua voz, ele localiza isso, então. E no cognitivo, ele abre a boca ao ver o peito, ao ver a mamadeira, quando ele tá com fome. Ele começa a olhar as próprias mãos
com interesse, né? Na parte motora, ele já mantém a cabeça firme, sem apoio. Ele segura um brinquedinho quando colocado na mãozinha, então ele prende o brinquedinho e segura ali, tá? Usa os braços para balançar um brinquedinho, então se tem algum brinquedinho que é colocado ali no bracinho dele, ele pode chacoalhar o bracinho, leva as mãos à boca, e aqui ele já pode começar a levar as mãos na boca ali, né, ali por volta dos 2 meses, e tem uma dúvida muito frequente que as mães sempre me perguntam: doutora, mas será que tá nascendo dente? Porque ele tá levando a mão à boquinha, leva muito a mão à boca e baba. Mas não, como que o bebê descobre o mundo? É através da boca. Ele está ali na sua fase oral, então ele mama no peito, né? Os bebês que não mamam no peito mamam na mamadeira ou chupam a chupeta. Então todo o estímulo aqui é na boca. E aí ele leva os objetos à boca para reconhecer o mundo, para conhecer os objetos, para conhecer tudo que está à sua volta. E não é dente, né? Na grande maioria esmagadora das vezes não é dente. É só esse reconhecimento que ele faz do universo, do mundo, através da boca. Então ele vai levar tudo à boca. Ele já começa a apoiar os cotovelos quando a gente coloca na posição de tummy time. Então ele apoia o bracinho assim, o cotovelo, e se eleva mais o tronco quando colocado de barriguinha para baixo, né, ali no tummy time. Então ele já tem esse apoio nos cotovelos. Quais são os sinais de alerta, né, que você precisa ficar atento e falar pro pediatra também? Se ele não sorri para as pessoas, não sorri para as pessoas familiares, se ele não emite esses sons que eu falei, né, gu, começa até a falar, alguns já começam a falar gu, 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 angu, né? Ele não vira a cabeça na direção do som, ele não segura objetos quando colocado na mãozinha. Aos 6 meses, quais são os marcos esperados? Social, emocional, né? Ele já vai reconhecer as pessoas familiares, ele gosta de se olhar no espelho, ele dá risadas, e aqui a gargalhada realmente assim já tá a todo vapor, tá? Aqui eu tô falando 6 meses, mas é dos 4 aos 6 meses, né? Então, nesse período, a gargalhada já começa a ficar intensa, já começa a ficar mesmo marcada aí, e ele pode desenvolver a gargalhada ali dos 4 até os 6 meses. Na linguagem, ele faz sons revezando com você, então se você conversa com ele meio que dá uma troca ali através de sons. Ele sopra a saliva, né? Coloca a linguinha pra fora, faz barulhinho, sopra, óbvio que não é um sopro intencional, né? Mas ele começa a fazer aquele tratorzinho, né? Colocar a linguinha pra fora, começa a fazer os gritinhos também. Coloca mais coisas na boca para explorar, alcança o brinquedinho que ele quer, então ele já começa a pegar, né, o brinquedo que ele quer. Fecha os lábios para mostrar que não quer mais comida. Se aqui ele começa a comer, né, com 6 meses, então ele fecha o lábio, pode fazer sinais com a mão, né, até de para-brisa, que é quando ele fica passando a mão assim na mesinha, no prato, para falar que não quer mais comida. Ele também rola de costas, né, para a barriga. Então ele o rolar, ele é desenvolvido nessa fase dos 4 aos 6 meses. 6 meses isso tem que estar bem consolidado, né? Empurra o corpo com os bracinhos esticados, então quando você coloca ele de bruços no tummy time, no tapetinho, assim, então ele apoia as mãozinhas contra o chão e empurra o corpinho para trás, tá? Aqui os bebês já sentam também, sentam assim com apoio, né? Alguns já começam a sentar com o mínimo apoio, aquele apoio ali com 6 meses, o sentar já tá mais consolidado com apoio, né? Então, depois, conforme ele vai crescendo mais um pouco, vai desenvolvendo o sentar sem apoio. E é aqui que a gente fala dos sinais de prontidão aos 6 meses. Lembrando que eu tô falando do intervalo de 4 a 6 meses, que isso pode acontecer, tá? Então, aos 6 meses, por exemplo, ele já apresenta o sentar sozinho ou sentar com o mínimo apoio como um sinal de prontidão para iniciar a introdução alimentar.
Quais são os sinais de alerta, né? Se ele não reconhece pessoas familiares, se ele não dá risadas ou não sorri espontaneamente, se ele não rola em nenhuma direção, porque aqui é para ele estar rolando, né? De 4 a 6 meses o bebê precisa rolar. Se ele não alcança os objetos que ele quer, se ele não tem aquela intenção de ir buscar e pegar, tá? E se ele não emite sons variados. Aqui os sonzinhos já estão mais variados, tá? É óbvio que ele não vai falar palavras, né, gente? É muito cedo, mas aqui eu quero dizer sons diferentes do choro. Aquele angu, ó, já começa a fazer vários sonzinhos, né? Com 9 meses aqui, no social e emocional, a gente já começa com 9 meses, dos 6 aos 9 meses, né? Nessa fase, assim, dos 6 aos 9 meses. Ele já começa a ficar um pouco mais tímido, ele já começa a ficar mais pegajoso nos familiares, na mãe, né? Ele já fica mais temeroso com as pessoas ali por perto, começa a ter ansiedade de separação, que é geralmente ali por volta dos 9 meses, que fica mais intenso mesmo, embora alguns bebês podem desenvolver isso antes, né? Mas com 9 meses a gente percebe essa ansiedade, essa angústia da separação, essa dificuldade de separação. Ele começa a ter várias expressões faciais, então a expressão facial de feliz, de irritado, de triste, de surpreso já começa a aparecer aqui. Ele olha quando é chamado pelo nome, isso é um marco importantíssimo, né? Ali aos 9 meses, né? Que até os 9 meses precisa estar atingir esse marco. Ele reage quando você sai, ele estende a mãozinha, ele quer se jogar pro colo, né? Ou ele chora quando percebe que você se afasta, ele sorri alto, ele brinca no esconde achou, aquele que você se esconde, né? E brinca achou, ele brinca, ele interage também. E nos sons ele começa, na linguagem, ele começa já a falar mamá, mamá, babá, babá, né? Levanta os braços para ser pego, que é aquilo que eu falei, ele se joga os bracinhos, né? Para alguém pegar, esse gesto é um gesto comunicativo intencional. Eu quero colo, então eu estou jogando minhas mãozinhas aqui para você me pegar. No cognitivo, ele procura o objeto que está fora do campo de visão dele, né? Então ele quer procurar, ele procura ali algo que ele quer. E ele começa a bater também as duas coisas juntinhas. Então ele faz esse movimento, pega 2 objetos ali e começa a bater, tá? No motor, ele chega à posição sentado sozinho. A gente não precisa colocar ele sentadinho, ele já consegue ali aos 9 meses ficar na posição sentado sozinho. Ele move os objetos de uma mão para outra com facilidade. Usa os dedos para pegar a comida. Aqui ele começa a fazer uma pinça mais grosseira, sabe? Com um pouco mais de dificuldade, uma pinça mais grosseira, mas ele começa a fazer esse movimento também. E ele senta sem suporte, precisa sentar totalmente sem apoio nessa idade até os 9 meses. Quais são os sinais de alerta para esse período, né? Se ele não responde ao próprio nome, então, por exemplo, ele é chamado, por exemplo, a Júlia, e aí ela não olha, não entende que tá sendo chamada, ela não expressa não tem nenhuma expressão facial, assim, de que ela realmente está entendendo que está sendo chamada. Se ela não demonstra expressões faciais variadas, de sorriso, de tristeza, de dor, né? O bebê ele precisa ter essa mudança de expressão aí facial. Se ele não faz sons como mamá, babá, babá, né? Se ele não senta, se ele não transfere os objetos entre as mãos e se ele não mostra interesse pelo ambiente. Por exemplo, se ele tá num ambiente em que tem brinquedos, tem coisas para explorar, tem coisas para pegar, o bebê precisa mostrar esse interesse para poder pegar, para poder interagir com o ambiente. Afinal, tem coisas que chamam a atenção ali. Se ele não tem interesse, isso é um sinal de alarme também, tá bom? E ali, por volta dos 12 meses, aqui eu falei até os 9 meses, então, dos 9 meses aos 12 meses, tem esse período aí de desenvolvimento, né? O marco esperado no social e emocional
é que ele já começa a ter uma interação muito maior com você, com a pessoa que tá ali, né? Como se fossem parceiros, assim, de um jogo. Na linguagem, ele começa a acenar, ele dá tchau, ele tem que dar tchau, né? Chama mamã, papá, já com esse significado mesmo de mamãe, papai, né? Entende o não. Quando você fala, você percebe que ele já entende o não, que ele fica mais chateadinho, sabe? Ele coloca o objeto em um recipiente, por exemplo, o bloco dentro de um copo, ou se não, ele começa a brincar de encaixe, tentar encaixar aquelas pecinhas, né? Isso também faz parte da avaliação cognitiva. Procura o objeto que você escondeu. Então, se você, por exemplo, esconde alguma coisa, ele vai procurar, né? No motor, ele puxa para ficar em pé, então fica em pé nas coisas, né? Ele consegue fazer isso. Caminha segurando nos móveis. O bebê, o bebê vai começar a beber, né, num copo sem tampa. Por exemplo, você pode até usar com o apoio do adulto, ele consegue fazer isso. Se você pega a água, né, e dá para ele num copo convencional ou num copinho próprio dele sem tampa, ele consegue fazer isso, tá? A pinça com o polegar mais indicador aqui tá bem consolidada, ele já consegue fazer uma pinça perfeitinha ali, diferente de anteriormente que era feita de uma maneira grosseira, né? Então, tudo isso nesse intervalo. Alguns bebês podem fazer algumas coisas com 9 meses e outros podem fazer com os 12 meses. Então, essa janela aí é que se espera uma normalidade se não estiver atingindo o marco dentro desse período, também é preciso uma atenção especial, tá? E aqui, né, a gente tem o período de começar também a andar sozinho. Alguns bebês também começam antes. A Júlia, por exemplo, começou um pouquinho antes de completar 11 meses. Outros bebês vão um pouquinho depois, né? Então, o andar independentemente, apontar com o indicador na cartilha aparece como um marco aos 15 meses, na cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria, e não aos 12 meses, tá? Isso daqui a gente precisa sempre ficar de olho, claro, né? Tem essa fase, então você já percebe que a criança tá evoluindo, né? Tá evoluindo bem, o que a gente tem que ficar atento, né? Para uma criança que está estagnada, uma criança que não está evoluindo, ou uma criança que ali dá aos 15 meses ainda não andou. Tem muito característica de cada bebê, mas é preciso ficar atento a essa janela de normalidade, tá? Quais são os sinais de alerta, né, nessa fase? Se o bebê ele não acena tchau, ou se ele não responde aos gestos, né? Se ele não diz mamã, papá, com o significado, com a intenção de dizer mamãe, papai, se ele não entende o não. É óbvio que aqui entender o não é obedecer o não, tá? Entender o não é entender que, tipo, você disse algo proibitivo, mas não necessariamente, e muito pelo contrário, né? Ele não vai fazer aquilo que você quer, né? Então você fala não, ele vai continuar mexendo, mas às vezes você fala não, ele vai entender que aquilo é algo negativo, mesmo continuando a fazer, tá? Se eu fui clara aqui. Ele é sinal de alerta também, se nessa fase dos 12 meses, até os 12 meses ali, o bebê ele não fica em pé com apoio, então o bebê ele pode não estar andando ali os 12 meses, que ok, mas ele precisa ficar de pé, apoiado nas coisas, apoiado nos móveis, tá? E outro sinal de alerta é se ele não faz a pinça, tá? Do polegar com o indicador. Outra questão que é extremamente importante a gente observar, se o bebê ele tinha um marco, se ele tinha atingido um marco e de repente ele regride naquela aquisição que ele teve, você vê que ele para de fazer, que ele deixa de fazer ou que há uma regressão, né? Ele volta para trás naquele desenvolvimento, então ele estava dando tchau, agora ele não dá mais tchau, ele não bate mais palminha, ele sorria,
e interagia com as pessoas, agora ele não interage mais. Isso daí é um sinal de alarme também, em qualquer faixa etária, na verdade, né? Mas só frisando para que você fique atento que se isso acontecer também é um sinal de alarme. Certo? Então, esse é o desenvolvimento do bebê. Eu dei uma pincelada aqui nas minhas consultas, é claro, eu sempre trago mais informações, eu observo isso a fundo ali, analisando a criança, conversando com a mãe, entendendo a rotina, né, como tudo funciona em casa, mas aqui eu quis trazer essas informações porque é sempre dúvida, né? Vou deixar a live salva, e aí se você tiver alguma dúvida também pode me mandar, ou se não pode mandar mensagem também, clicar no link da bio, para uma avaliação, porque aqui eu faço orientações, mas isso daqui não substitui uma consulta, óbvio. Nunca nenhuma informação no Instagram, nenhuma live, nenhum Reels vai substituir uma avaliação médica. Isso daqui é simplesmente para nortear e para trazer consciência. Se você conhece alguma mãe que esteja com um filho nessa idade ou que esteja distante e que vai precisar dessas informações, aproveita, compartilha o vídeo, compartilha o Reels que eu vou deixar lá no feed, já envia para ela, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. E amanhã eu volto para falar também das crianças a partir de 1 ano, tá? De 1 ano a 2 anos ali, completando essa fase dos 1000 dias do bebê. Deixa eu ver, tem uma pergunta, acabei de ver aqui que tem um comentário. A Cássia: doutora, para crianças especiais, autismo, tem um marco específico para eles? Na verdade, não, porque aqui a gente vai precisar avaliar, né, cada criança e cada nível, né, em que essa criança se enquadra, em que fase que ela está, quais as terapias que ela está fazendo ou não com relação aos estímulos. Aqui eu justamente estou trazendo essas informações que é para que os pais consigam identificar possíveis alterações, né, possíveis atrasos e já acender o alerta para um acompanhamento mais de perto, para uma investigação mais de perto, para avaliação de uma necessidade de alguma terapia complementar, se for analisado ou for encontrado alguma alteração, né? Por exemplo, se houver alguma alteração com relação à fala, uma avaliação de uma fono, uma avaliação de uma fisiomotora, se tiver atraso no desenvolvimento, a gente complementar com uma fisiomotora, porque o diagnóstico, né, não é feito assim, a gente precisa ter cautela, precisa ir avaliando e observando e seguindo bem junto. Ali eu faço esse acompanhamento bem junto, bem criterioso. Então, não tem um marco específico, vai muito de cada criança e do desenvolvimento de cada um e das terapias também, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu olhar aqui nas mensagens. Não. Então é isso, espero ter contribuído, tá? Amanhã eu volto para falar do desenvolvimento a partir de 1 ano, de 1 ano a 2 anos. E se você gostou, como eu disse, já compartilha com outra mãe, certo? Um grande beijo, uma ótima quinta-feira para vocês e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau!